Tem uma marca que pessoas de todas as idades citam como nostálgica em áreas que são bem diferentes e de todos os cômodos da casa. É a Philips, que por essas lembranças todas é o mais novo capítulo da nossa série de história da tecnologia. Você vai conhecer de onde ela surgiu, em que ela se destacou e também por onde ela anda hoje. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você ainda não é um inscrito. Dá um joinha no vídeo aí, eu garanto que tá bem legal. Também toca no sininho para você receber as notificações logo quando ele é postado. Beleza? Então vamos lá para a história da Philips. Para começar, a Philips se escreve com um só L e um erro aí que eu também já fiz, você também com certeza já fez. Segundo, a origem da Philips não é Estados Unidos e nem Ásia. Em 1891, Frederick Philips e o filho Gerhard compram uma fábrica vazia em Eindhoven, na Holanda. Lá eles começam a produzir lâmpadas de filamento de carbono e outros produtos. Mas o negócio ficou competitivo nos anos seguintes e para sobreviver o Frederick traz outro filho, o Anton, que cuidava mais da parte dos negócios. Aí a sorte da família muda. Em 1908 nasce a fábrica de lâmpadas da Philips, que é um nome que eu nem vou tentar falar, você vai ver aí na tela. 4 anos depois, em 1912, ela abre uma nova fábrica para os bulbos, com um nome que é ainda mais difícil. Na época, a empresa abriu também o capital e ganhou fama com encomendas internacionais, até do Palácio de Inverno, que é a residência oficial do czar na Rússia. O Gerhard era engenheiro e já testava como fazer com que as lâmpadas durassem mais. E ele ajudou a criar um conceito que toda empresa faz nos dias de hoje. Ele montou o NetLab, um laboratório de pesquisa de física e química integrado com a indústria para criar e melhorar equipamentos. O tempo passa e em 1916 que a Philips vê que precisa ampliar e atuar em várias áreas do mercado ao mesmo tempo. Nesse ano ela lança tubos de raio-x para uso médico e expande para receptores de rádio. A Holanda ficou neutra na Primeira Guerra Mundial e cresceu muito por causa disso, já que ela podia negociar numa boa com outras nações. Em 1927, ela começa a produzir rádios e mostra que não estava para brincadeira. Ela vende 1 milhão de unidades em 5 anos e rapidinho vira a maior fabricante do mundo no setor. A empresa também manteve uma estação de rádio de ondas curtas no ar, que só foi interrompida na Segunda Guerra Mundial por causa da invasão alemã. Em 31, ela lança o rádio 930A, que ficou conhecido como Capella pelo formato. A década de 30 é cheia de grandes lançamentos em medicina e comunicação. A primeira TV da Philips foi revelada em 1938, depois de anos de estudo. Já em 39, ela lança o revolucionário barbeador elétrico com lâminas rotatórias, o Philishave. A marca pegou tanto que durou até 2006. A empresa também começa a trabalhar nessa época com o chamado motor Stirling, que usa ar quente e fontes externas de calor para gerar energia. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e a Philips passa por muitos problemas. Os executivos foram quase todos para os Estados Unidos para fugir da invasão alemã, mas a parte administrativa foi enviada para Curaçao, uma colônia holandesa no Caribe, tudo para não ficar nas mãos de estrangeiros. Quem fica na Holanda é Frederick Jacques Philips, o Fritz, que é filho do Anton e que era só um gerente na época. Ele foi obrigado pelos nazistas a abrir uma fábrica da Philips em um campo de concentração perto de Vught. Por um lado, isso fortaleceu a indústria de guerra dos nazistas. Por outro, ele conseguiu salvar a vida de 382 judeus ao colocar o máximo de pessoas possíveis para trabalhar como indispensáveis, salvando eles da execução. O Fritz chegou a ser preso na Alemanha por não colaborar e ganhou uma medalha de reconhecimento por todo esse trabalho humanitário. Ele foi o último Philips presidente da empresa, de 61 até 71. Depois da guerra, Eindhoven ficou destruída, mas a Philips conseguiu se reerguer. Ela desenvolve em 49 um ciclociclotron, um acelerador de partículas que ajuda no tratamento contra o câncer. Em 50, ela lança a gravadora Philips Records, que compra a concorrente Mercury, vira referência em vários gêneros musicais e depois muda o nome para Polygram. Atualmente, a Philips Records é parte do conglomerado da Universal Music. Em 63 vem uma inovação que muita gente por aí deve ter usado. É o Compact Audio Cassette, ou a boa e velha fita cassete de gravação magnética para áudio. Ela também lançou um dos primeiros gravadores e licenciou esse formato, ganhou muito dinheiro. A Philips também vendeu o primeiro aparelho de som em formato boombox, que combinava tocador de fita cassete com rádio. Elas foi a líder em absolutamente tudo no setor, porque a Sony, numa história que a gente já contou por aqui, lançou, claro, o Walkman. Ela ainda mostrou ao mundo o primeiro gravador de videocassete em 71, mas demorou anos para lançar aparelhos de VHS e ficou para trás nesse mercado.
O pra época revolucionário sistema N1700 permitia 2 horas de gravação em uma só fita, hoje não é nada. Aí começa a guerra dos formatos de mídia. Olha só, a Philips perdeu a batalha do mini cassete dela contra o microcassete da Olympus. Ela também perdeu para o VHS ao tentar lançar o formato vídeo 2000 e o Laserdisc. Esse último é de 78 e ó, tem muita gente que garante que a qualidade de áudio e vídeo dele era melhor que a dos rivais, mas não pegou. Só que a ideia de colocar tudo num disco era muito boa e seria usada logo mais pra frente. Em 82, a Philips e a Sony montam uma parceria e lançam o Compact Disc, ou o CD. Ele só começou rodando músicas, mas logo foi usado também para dados, como o CD-ROM. A Philips também oficializa pesquisas em circuitos integrados e abre em 84 uma empresa chamada ASML, junto com a SMI. Ela virou uma das maiores fornecedoras de máquinas que produzem chips de memória e processadores do mundo. Quase uma década depois, ela se empolgou também com games. Pela subsidiária Magnavox, ela lançou o Odyssey, considerado o primeiro console caseiro comercial. Em 91 foi a vez do CDI, um console marcado pelo gênero FMV, que são aqueles filminhos interativos, fora o licenciamento muito raro com a Nintendo, que deixou eles usarem a marca Mario e Zelda. O CDI foi muito criticado, foi um fracasso comercial e deixou de existir 7 anos depois. Em 97, ela firma uma parceria de sucesso com a Sony e rivais como a Toshiba, que foi a história de algumas semanas atrás, tenho certeza que você já viu. O resultado disso é o DVD, que nasceu em 95. Nessa década de 90 e no começo dos anos 2000, a Philips fez várias mudanças muito radicais na própria estrutura. Ela deixa de vender vários produtos e simplifica a sua própria organização, focando mais em equipamentos médicos e fazendo várias aquisições na área. Olha só, algumas divisões até começaram a surgir e ficar mais independentes. Em 2000, por exemplo, ela oficializa a compra da Sonicare e lança o Philips Oral Healthcare como uma divisão, com escovas elétricas e outros produtos do tipo. Já a parte de semicondutores da Philips foi vendida em 2006 e passou a se chamar NXP. Em 2001, Philips e LG começam uma parceria para a produção de monitores sob o nome LG Philips LCD e outra para fazer componentes para tubo CRT, a LG Philips Displays. A primeira se tornou a divisão padrão de monitores da LG em 2008, quando a Philips vendeu a parte dela. A segunda foi um sucesso até 2007, quando deixou de existir. No mesmo ano surge a primeira cafeteira Sensio, com a marca Sara Lee. Ela virou moda entre fãs de café e é lançada até hoje. Ainda em 2001, a sede da Philips é transferida de Eindhoven para a capital Amsterdã. Em 2009, ela começa a investir em lâmpadas com tecnologia LED para reduzir o consumo de energia. Esse virou um dos grandes mercados da empresa, inclusive com a linha Hue, sério mesmo, de lâmpadas inteligentes e controladas via Wi-Fi. Ela existe desde 2012 e está na 3ª geração. Ao longo dos anos, o mercado nacional e internacional da Philips encolheu e ela decidiu fazer vendas para melhorar as economias. Em 2013, ela se desfez da operação de áudio e vídeo para a Funai Electric, incluindo DVDs e aparelhos de som. Essa nova dona ainda pode usar o nome Philips sob o pagamento de uma taxinha. A Gibson, que é aquela das guitarras lá, comprou uma outra divisão de aparelhos da Philips chamada Wux em 2014. A Philips até chegou a tirar o Electronics do nome nesse ano e passou a se chamar oficialmente Royal Philips, terceirizando a fábrica de vários dos seus produtos. A separação mais recente foi em 2015, quando os negócios de iluminação, LEDs e tecnologia automotiva foram separadas e parte delas foi negociada com o fundo de investimentos. Ela também continua investindo bastante em headphones, como as linhas Bass e Fidelio, monitores para games e televisores 4K. Nos dispositivos móveis, ela é muito mais tímida, com modelos como o smartphone W6618, lançado só na China, e o dispositivo Lumify, que transforma o aparelho móvel em um ultrassom portátil. Tá sentindo falta da história da Philips por aqui? Calma, que a gente reservou um pedacinho especial dessa história para falar de Brasil. A Philips chega no país em 1924, no Rio de Janeiro, abrindo um escritório no Recife nos anos 60 e outra filial na Zona Franca de Manaus em 77. Em produtos lançados, temos TVs e rádios que com certeza se destacam, mas ela também vendeu transmissores em parceria com a Cacique a partir dos anos 40. Já a Philips Records foi uma das maiores do mercado também do Brasil, com esse nome e também sob o selo Polygram. Desde 62, ela publicou artistas como Chico Buarque, Belchior, Maria Bethânia, Raul Seixas e astros internacionais. Em games no Brasil, ela se destacou por lançar o Odyssey pelo selo Magnavox em 1983. Na verdade, ele era o Odyssey 2, o sucessor do primeiro console de sucesso em todo o mundo. Mas o Brasil não recebeu esse primeiro, aí eles só cortaram o 2 do nome e lançaram mesmo assim.
Agora a gente salta no tempo para as novidades mais recentes. Em 2007, a Philips traz ao Brasil a TV da linha Áurea. Ela tem como destaque uma evolução da tecnologia Ambilight, que passa para a moldura da TV as cores que estão na tela, dando uma sensação muito maior de imersão. No mesmo ano, em parceria com a Go Gear, sai uma linha de MP3 e MP4 players. Já em 2008, é a vez da linha de TVs Design Collection chegar ao país. No setor de produtos, a Philips aposta hoje em barbeadores e aparadores de pelo masculinos, depiladores femininos e ferro de passar. Isso, claro, sem contar a linha Avent, de extratores de leite materno e copos para crianças. Mas não tem jeito. A principal linha mesmo é a Philips Valita, que é dela desde os anos 70. Ela tem liquidificadores, processadores, panelas e uma grande estrela que é a Air Fryer, a fritadeira elétrica que na Black Friday vende que nem água. E claro, ela ficou ainda mais famosa porque a gente chama um tipo de chave de fenda de chave Philips. É aquela indicada para parafusos do padrão da marca, que são em forma de cruz. A Philips hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, foca em duas áreas. A primeira é a saúde e equipamentos médicos e a segunda é de utilitários de bem-estar. Aí tem eletrodomésticos, TVs, players de Blu-ray, fones de ouvido, barbeadores, escovas de dente e muito, muito mais. É verdade que ela não tem mais aquela marca dominante, ela não é mais tão poderosa, mas a gente ainda vê muito da Philips por aqui e ela tem uma ótima história para contar. Se você quiser ver a história de outras empresas, produtos ou serviços contados aqui no canal, é só deixar o seu comentário aqui embaixo, você sabe que a gente lê e atende os pedidos. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal Tecmundo se você ainda não é inscrito, toca no sininho, dá aquele like pra gente. Até a próxima!